Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. Estou aqui no Centro de Espiritualidade Josefina, de Apucarana, e quero partilhar com vocês um pouco mais da história deste jovem padre que está aqui lembrado neste quadro, o servo de Deus, Padre José Calvi. Nos vídeos que nós já vimos, eu falei um pouquinho da sua infância, da sua decisão em assumir a vocação de religioso e de padre, a sua maneira de ser humilde, os seus modelos, Maria e José, e a sua decisão missionária. O Padre Calvi foi ordenado padre no dia 26 de julho de 1926. E em setembro ele já partia, daquele mesmo ano, 1926, ele já partia para o Brasil. Gente, ele viveu poucas semanas como padre na sua terra e nunca mais voltou. Não porque ele não desejasse, certamente, mas porque as situações não eram muito fáceis, os limites econômicos, uma viagem desse tipo, que hoje a gente faz em poucas horas, né, de avião, demorava dias, até semanas para fazer de navio, e não havia navios assim de passageiros confortáveis como hoje tem os navios, os transatlânticos. Não, era tudo muito difícil. E quando o padre José Calvi chegou ao Brasil, os Oblatos de São José, eles estavam na cidade de Curitiba e arredores, servindo sobretudo os imigrantes italianos. Tem um bairro lá em Curitiba, o chamado bairro da Água Verde, que era tradicionalmente povoado por italianos e seus descendentes. E lá eles então, os oblatos, vivenciavam a sua vocação também numa vila ali por perto, chamada Umbará. Ali também havia a presença dos oblatos de São José, e era em Paranaguá, o litoral paranaense, que os Oblatos de São José dedicavam muito dos seus esforços. Pensemos que não havia nada da infraestrutura de veraneio, toda aquela organização relativamente muito boa que está agora ali naquelas praias. Pensemos que não havia hotéis, pensemos que não havia nem estradas transitáveis com facilidade. O que havia era a pobreza daqueles que pescavam, a pobreza das pessoas que viviam ali nas margens de rios que desaguavam no mar. Aqueles padres, oblatos de São José, que lá chegavam, como por exemplo o padre José Calvi, nunca tinham visto o mar, o oceano. Eles não conheciam essas coisas. Eles não tinham experiência. Eles eram das montanhas e, de repente, eles iam para um lugar que era uma praia, que tinha um mar, rios, pessoas que tinham costumes diferentes, falavam uma língua diferente, comiam de modo diferente e muitas vezes confundiam muito as religiões. Padre José Calvi viveu ali em Paranaguá algum tempo, servindo o povo de Deus, mas foi sobretudo em Curitiba que ele colaborou de modo muito intenso no abrigo de menores. O abrigo de menores era um local mantido pelo Estado do Paraná, naquela época, que reunia os meninos que hoje nós chamaríamos em situação de risco. Eram jovens infratores e eles eram colocados ali e deveriam ser cuidados, deveriam ser educados. Os Oblatos de São José tomaram essa missão, convidados por uma autoridade civil na época, e o Padre Calvi esteve ali durante um bom tempo, trabalhando, educando aquelas crianças. E eu imagino que, se por um lado ele era um sinal de bondade, de paciência, de humildade, mas também de segurança, de retidão para aqueles jovens. Por outro lado, eu imagino
quantas decepções o jovem padre José Calvi, missionário, quantos sustos ele deve ter experimentado com aquelas crianças que vinham de ambientes absolutamente brutais. Não sei se era mais ou menos do que os dos nossos dias. Talvez fossem bem diferentes, no sentido de que a droga não existia de uma maneira como existe hoje, incontrolável. Talvez existissem comportamentos distintos, mas no final das contas, aquelas crianças, meninos e adolescentes eram certamente bastante sofridos e fizeram o jovem padre também sofrer. Sofrer quando percebia que aquilo talvez não tivesse uma solução tão fácil. Sofrer, talvez por alguma ofensa, por alguma uma agressão psicológica, quem sabe. Enfim, Padre José Calvi era missionário. Mas não era um missionário apenas por um tempo, ele era um missionário como uma decisão de vida. Por que alguém pode ser e viver desse jeito? Vamos tentar entender isso no próximo vídeo que nós aqui fizermos. Eu sou o Padre Mauro Negro e estou aqui no Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana e desejo para você, por enquanto, graça e paz.